Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar aqui a fazer os controladores do braço, tá? No outro vídeo nós colocamos os controladores aqui, porém eles estão soltos aqui no braço, né? Ele não tem função nenhuma aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser juntar esses controladores aqui. Vamos passar eles para o outro lado. Para o outro braço. Para isso a gente vai aqui na ferramenta Link. Começar aqui pelos dedos, tá, gente? Tá as falanges aqui dos dedos nessa ordem, tá? Muito importante. Tá da última falange, do último osso do dedo para o primeiro. A mesma coisa aqui com esses outros dedos. Tá. Agora eu vou linkar todos esses dedos com o controlador aqui da mão. Ah, esqueci de linkar aqui o polegar, tá? Quase que eu esqueço disso. Certo. Por que linkar nessa ordem? Porque se a gente precisar rotacionar os controladores, a gente vai precisar para animar o personagem, a gente consegue fazer isso. Fica bem mais fácil a gente animar o dedo depois. Tá, agora a gente vai linkar esses controladores no controlador da mão. Vou linkar aqui. Fazer o mesmo processo. Vou linkar aqui a mão, controlador aqui do antebraço. Antebraço aqui no braço. O braço aqui no ombro. Tá? Se a gente mexer o controlador do ombro, a gente mexe todos os outros. E assim vai passando, né, a hierarquia que a gente criou aqui. Ó. Certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os... Dar dois cliques aqui no controlador do ombro, que a gente acabou de linkar. E vou copiar, segurar o Shift e arrastar ele aqui para o outro lado. Tá, vou dar um OK. Selecionar aqui o controlador do ombro novamente. Vou aqui em Mirror. Mirror em X, no eixo X. E vou alinhar ele aqui no bone do ombro. Só no eixo X, tá? Vou deixar ele aqui alinhado, centro com centro, tá? E vou dar um OK. Assim o controlador do outro braço ficou exatamente, bem, quase exatamente, né? No local que ele deveria estar. Por que ele não ficou exatamente? Porque ele está no centro. A gente precisa que ele alinhe os pivôs. Tá, vou alinhar aqui os pivôs também no eixo Y. Vou colocar todos os eixos só para não ter problema, tá? E alinhou aqui no controlador do ombro, no bone do ombro, tá? Agora vocês podem ver que ele ficou certinho aqui, ó. Todos os controladores estão certinhos, igual do outro lado no outro braço, né? Do outro lado do braço, nossa. Igual aqui no outro braço. E o que nós vamos fazer? Agora nós vamos começar a adicionar aqui alguns constraints dos ossos para o controlador, tá? Bem, eu vou tentar adicionar aqui, eu acho que vai dar o mesmo problema que aconteceu aqui na coluna e no pescoço do personagem. Adicionar aqui o Orientation Constraint no bone do bone do ombro ao bone do controlador do ombro, tá? Vai acontecer essa escrotice aqui, a gente vai colocar o Keep Inicial Offset e não vai adiantar. Se a gente colocar o local rule, né? E vai acontecer isso aqui, ó. Certo? Então, para evitar esse tipo de problema, vamos deletar aqui o constraint.
Vou deslinkar aqui o bone da coluna, tá, gente? Deslinkei aqui, ó, bone. Eu vou até fazer a mesma coisa com o outro aqui, porque eu sei que vai acontecer o mesmo problema. Deixei só o bone aqui solto. O bone do ombro aqui tá solto. E eu vou adicionar aqui alguns controladores. Alguns constraints, desculpem. Orientation constraint. Vai acontecer a mesma coisa, tá? Mas eu vou colocar Keep Initial Offset. E agora a gente pode rotacionar aqui normalmente, ó, que o bone vai respeitar, né, o controlador do ombro. Fazer a mesma coisa aqui para o braço e o antebraço. Constraint, Orientation Constraint. Isso é a mesma coisa. Só dar uma testada aqui para ver como tá. Basicamente é isso que a gente precisa fazer. Fazer a mesma coisa aqui. Constraint. Orientation Constraint. Keep Initial Offset. E pronto, estamos aí. Tá funcionando. Orientation Constraint. Da mão aqui pro controlador da mão. O controlador da mão ficou de boa. Não precisou do Keep Initial Offset. Tá, vamos fazer a mesma coisa aqui pros dedos. Os dedos são uma partezinha um pouco mais chata. Constraint, Orientation Constraint. Fazer para esses primeiros ossos aqui dos dedos. Orientation Constraint. Constraint, Orientation Constraint. Tá, a gente só quer que ele rotacione, os bones só vão rotacionar, eles não vão mover, né? Então não precisa colocar outro constraint, só Orientation já serve aqui pra gente. Até porque os ossos do corpo, né, eles rotacionam, eles não se movem, né? Você pode ter a impressão que eles estão se movendo, mas na verdade eles estão rotacionando. Constraint, Orientation Constraint, Animation, Orientation Constraint. Processinho bem maçante, né? Bem, pelo menos não tá dando nenhum problema os constraints. Às vezes dá, né? Acontece. Orientation. Alguns podem estar se perguntando por que eu não faço esse processo de colocar os constraints e depois copio para o outro lado, né? Porque pode dar problema. Pode não, geralmente dá problema isso. Você vai estar fazendo aqui, na hora de você copiar para o outro lado, eu não sei se devido a alguns valores estarem invertidos, né? Ele torce tudo, os constraints, bagunça tudo. Então façam esse processo, por mais que seja um pouquinho mais chato. Tá? Faz manualmente, faz um a um. Constraint, Orientation, Constraint, Animation. Só porque eu vou gravar, vi um helicóptero aqui na minha janela. Inacreditável, eu tava esperando até agora pra gravar, não tava um silêncio lá fora. Tá, vamos fazer a mesma coisa aqui para o outro braço, certo? Selecionar aqui o bone do ombro, Orientation Constraint,
Keep Initial Offset. Vamos só dar uma testada aqui para ver se tá tudo certo. Constraint, Orientation Constraint, Keep Initial Offset. Mesma coisa aqui, Constraint. Orientation Constraint. E já deu algum problema aqui. Não sei exatamente o porquê. Mas ele inverteu os bones. Eu vou tirar esse constraint aqui, orientation. É o que eu falei, é sobre trocar os valores, né? Quando você dá mirror numa coisa, ele inverte os valores. E às vezes acontece isso. Bem, vamos tentar de novo. Vou colocar aqui animation, orientation constraint. Se for o caso dele ficar assim, eu vou ter que tirar aqui o constraint, deslinkar aqui o bone, adicionar o constraint. Nossa, tá vendo como... Eu vou ser sincero, eu tô fazendo essa parte de rig no 3D Max, mas eu acho esse sistema do 3D Max horroroso. Acho que dos softwares que eu mexo aqui, ele é o pior para fazer isso. Sinceramente, se vocês forem buscar, tentar fazer esse tipo de coisa, utilizem o Maya ou o Soft Image, que são melhores, tá, gente? Pelo menos na minha opinião. Agora parece que tá tudo certo. Eu particularmente não gosto de fazer rig no 3D Max porque eu sei que dá muito problema. Strain, Orientation. Aí aconteceu a mesma coisa aqui, meu Deus do céu. Tá, eu vou falar sobre o Maya. Eu tenho intenção de falar, não vou falar que eu vou falar sobre o Maya e sobre o Soft Image, tá, gente? Porque postar vídeo aqui ultimamente no YouTube tá ficando cada vez mais complicado, tá? Então se eu não tiver um bom feedback de vocês, eu não sei se eu vou continuar postando os tutoriais, não. Vou colocar aqui Orientation Constraint. Ah, tem que tirar. Deu um link, tá? Aqui no bone do braço. Do antebraço, aliás. Orientation Constraint. No controlador, colocar Keep Initial Offset. E agora a gente liga aqui novamente esses dois bones. Tá, vamos testar. Está tudo certinho. O que parece estar. Linkar aqui novamente. Animation, Constraints, Orientation Constraint. E agora eu vou fazer o mesmo processo que a gente teve que fazer até agora nos dedos. A mesma coisa que a gente fez no outro braço. Orientation Constraint. Animation. Constraint. Orientation Constraint. Cara, é inacreditável. É porque eu vou gravar. Alguém liga um rádio alto, passa helicóptero. Inacreditável, cara. Ô vizinhos malditos.
animation, constraint, rotation constraint. Muito cuidado, tá, gente, pra quando for colocar os constraints aqui, não colocar, acabar colocando ele em outro controlador. Você vai rodar um controlador e vai mexer o bone do outro dedo, por exemplo, né? Então, animation, constraints, orientation constraint. O mesmo processo aqui para os outros bones. Você faz tantas vezes a mesma coisa que você acaba até confundindo onde está a ferramenta aqui. Vou dar uma testada aqui nos dedos para ver se está tudo certo. Bem, basicamente é isso que tem que acontecer. Falta aqui, né? Polegar também. Constraint. Orientation constraint. Certo. Apagar esse cubo aqui que a gente não vai precisar mais. Só aumentar um pouco o thickness desse pé aqui. Então, colocar 4. Já que nós vamos terminar esse rig aqui, já vou acertar aqui também. Enable em viewport. Vou colocar 4 também. Enable em viewport, colocar o thickness em 4. Tá. O rig está basicamente pronto. Eu só tenho que ligar aqui os dois bones aqui no bone da coluna, né, da tórax. E agora o rig do personagem está totalmente linkado. Opa, não está não. Tem que linkar os controladores também. Olha, quase que eu esqueço disso. Ficar aqui o do ombro com o do tórax. Tá? Assim, quando eu mexer o tórax, os braços também vão acompanhar, tá? Bem, falta só uma coisa aqui para fazer. Tá? Fazer um twist desses bones aqui. Deixa eu ver como eu estou de tempo aqui para ver se dá para explicar isso. Bem, vou fazer aqui rapidinho. Aqui vai ser o seguinte, quando a gente rotacionar a mão, esses ossos aqui, eles têm que rotacionar também. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar uma expressão, tá? De um bone para o outro, tá? Uma expressão de colocar uns valores aqui, definir alguns valores para que esse bone rotacione uma porcentagem em relação ao bone da mão, tá? Como nós vamos fazer isso? Nós vamos clicar aqui no bone da mão, vamos achar o eixo local dele aqui, ó. Colocar em eixo local. E vamos ver qual que é o eixo que ele rotaciona na lateral aqui. No caso é o eixo X, se eu não me engano, né? É o X. Tá? O vermelhinho. É o X. E vamos achar o mesmo eixo aqui nesse bone, também é o eixo X, tá, gente? No eixo local, lembrando que tem que ser isso no local.
Nos outros também deve ser o X. E o que nós vamos fazer? Vamos selecionar esse bone, clicar aqui com o botão direito. Vamos colocar aqui em Wire Parameters. Vou colocar aqui Transformation, Rotation, Euler Rotation, XYZ, e colocar Rotation em X, tá? X Rotation. E vamos selecionar aqui, ele vai aparecer um linkzinho, que nem a ferramenta de link constraint, ou de link, né? Vamos colocar aqui Transformation, Rotation, X Rotation. Tá? E aqui vai aparecer essa janelinha aqui pra gente. O que essa janelinha ela faz? Nós vamos definir um parâmetro, né, que vai controlar outro parâmetro. Tá? A gente poderia, por exemplo, um parâmetro de x controlar um parâmetro de y, de uma rotação de y, ou um parâmetro de x controlar um parâmetro, qualquer parâmetro que o outro objeto tenha. Tá? Eu vou ter que explicar isso futuramente quando eu for fazer um rig mais detalhado. Tá? Mas nesse caso, nós vamos controlar o parâmetro x com o parâmetro x do outro objeto. Tá? Então nós vamos... Deixa eu só ver aqui qual bone que é qual aqui. Tá, o bone 24 é o da mão, tá? Eu devia ter renomeado ele. E o bone 48 é esse aqui do braço, né? Do antebraço. Tá, e nós vamos fazer o quê? Vamos colocar uma expressão aqui. Eu vou colocar uma expressão matemática. Asterisco 0.3. Tá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para ele pegar a rotação do bone aqui da mão, tá? E rotacionar 0,3%, né? Multiplicar por 0,3 no bone aqui do braço, tá? Vocês vão entender melhor isso. E eu vou colocar aqui a direção de controle que é, ou seja, eu vou colocar do bone da mão para o bone do braço, tá? E vou colocar Connect. Vai ficar em verde o que está controlando e em vermelho o que é controlado, tá? O que acontece? Se eu pegar o controlador aqui, né, já que ele está com o controlador, aí não vai acontecer nada, né? Porque ele está sem o controlador. Vou colocar um disconnect. Como eu disse, 3D Max para fazer certas coisas é um terror, mano. Bem, eu vou tirar esse controlador, esse Wire Parameters aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar, acho que devido aos constraints que eu coloquei aqui, eu não devia ter colocado os constraints antes. Não tem problema. Vou fechar aqui o Wire Parameters, vou selecionar o controlador da mão, Wire Parameters, Transform, aliás, Rotation em X, Transform, Rotation em X Rotation. Tá, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui uma expressão. Vou colocar 0.3 mesmo. Aqui vai ser o controlador da mão, Circle, né? 0.5. Vou colocar aqui Connect. Quando eu rotacionar esse controlador aqui, aí já vai... Ó, como vocês podem ver. Rotacionar levemente aqui o bone. Só que tem um problema, um porém aqui, né? Ó. Tanto quando eu conectei o bone aqui no controlador, vou colocar aqui a expressão novamente.
Ó, o Boni deu uma leve rotacionada aqui. Eu não quero que isso aconteça. Então eu vou dar um disconnect. Vou zerar esses valores aqui. Como que eu vou zerar esses valores? Selecionar o controlador da mão e os bones. Segurar o Alt, clicar com o botão direito, colocar aqui Freeze Rotation. Colocar Freeze Transform também, caso precise, tá? Vou fazer isso agora. Colocar aqui Wire Parameters, Transform, Rotation. X Rotation. Transform Rotation. Não é o Frozen, que a gente acabou de dar um Frozen aqui, né? Então colocar X Rotation novamente. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui a expressão. Vamos ver se ele não distorce agora. Eu acho bem provável que não. Agora funcionou certinho. Quando eu rotaciono um pouco, quando eu rotaciono a mão, tá, o Bone aqui acompanha um pouco, como vocês podem ver. Caso vocês queiram que aumente a rotação dele, é só aumentar aqui o valor. Tá, você vai ver que ele vai rotacionar mais. Aumentar o valor aqui. Update. Tá, vocês podem ver que quanto maior o valor aqui, mais ele acompanha o controlador, né? A rotação do controlador. Vou colocar, sei lá, vezes 1.0. Lembrando que é ponto, tá, gente? Que é padrão internacional, isso, não é vírgula, que nem aqui no Brasil. Então, vou colocar 1 aqui. Vou fazer a mesma coisa com os outros bones, tá? Wire Parameters, Rotation, tá? Sempre do controlador da mão para o outro. Eu posso pegar desse bone para o bone anterior, tá? Mas eu vou pegar do controlador da mão para ficar mais fácil. Vou colocar aqui agora 0.5. Tá? Vou colocar também a direção que vai ser controlado, que é do controlador para o bone. Vou colocar Connect. E vamos colocar, vamos rotacionar. Que vocês podem ver que ele está dando já um twist. Ó. Esse bone rotaciona um pouco mais e esse rotaciona um pouco menos. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com o último bone. Wire Parameters, Rotation, X Rotation, Rotation em Euler, X Rotation. Tá, e aqui eu vou colocar um valor um pouco menor. Vou colocar, sei lá, asterisco 0.3. Vou colocar a direção novamente e colocar Connect. Tá, agora fica os 3 bones dando esse aspecto de torção. Inclusive eu tenho que diminuir um pouco o valor desse aqui, tá? Aconteceu algum problema aqui. Porque esse bone primeiro ele tem que rotacionar bem próximo do valor, né, da rotação aqui do controlador. Asterisco ponto 3, 0.3, senão o software não vai entender. Connect. Vou colocar novamente aqui.
Controlador, vamos lá. Controlador, wire parameters, transform, rotation, 0 rotation, x rotation. Vou colocar aqui a mesma coisa. Frozen, aliás, 0 welder, x rotation. Aqui tá 1. Eu vou diminuir um pouco. Vou colocar, sei lá, 0.7. Percebi que ele tá rotacionando demais aqui. Não tá sendo legal isso. Ó, ele tá rotacionando até mais do que a mão. Vou colocar 0.5. Dá um update, obviamente, né? 0.5 tá rotacionando mais. 1.4. É uma questão de ficar testando também, tá, gente? Ele tem que rotacionar próximo do valor aqui da mão, né? Vou colocar aqui menos. Vou colocar 0.3. Asterístico 0.3. Asterisco, né? 0.3 como um valor legal. Só deixa eu ver aqui. Lembrando que eu tô chutando meio que esses valores aqui, tá, gente? Mas acho que ficou o resultado próximo aqui do que eu preciso. Bem, nesse vídeo é isso. No próximo vídeo eu vou fazer o mesmo processo aqui no outro lado do braço. E nós já vamos começar a fazer o skinning do personagem, ou seja, nós vamos juntar os ossos com o personagem, tá? Pra gente poder animar ele. Tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, né, para ajudar na divulgação do vídeo. E se não está no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.